Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Então vamos agora ao review do baralho, do deck, conhecido como Santa Muerte. É um baralho desenhado pelo Fábio Listrani. É um baralho que eu considero muito interessante porque ele está dentro do enfaixamento dos tarôs dito transculturais, ou seja, aquele tarô que pensa um pouco fora da caixa e que se baseia numa situação ou numa cultura ou numa determinada realidade ou segmento à parte e que, é claro, sem fugir à regra dos arcanos maiores e menores e suas iconografias tradicionais do Marsella e, claro, pelo fabuloso advento do Rider-Waite, ele traz a sua valência, a sua característica marcada no culto ou nos ritos da Santa Muerte, como é conhecido no México. A santa que parece uma santa católica, mas quando você olha, você percebe que é uma caveira, e é muito difundido. Inclusive no passado era tido como clandestino, era muito hostilizado pela Igreja Católica, mas de uns 10, 15 anos para cá tem ganhado muita força, principalmente entre o pessoal não só dos subúrbios, mas principalmente aqueles mexicanos que estão nos Estados Unidos atualmente. Aqui nós vamos começar com o arcano maior da carta do louco. Perceba que nós estamos acostumados a ver o louco na beira de um precipício, ou seja, prestes a soltar, dar um salto ao desconhecido. E já neste tarô a gente vê o louco saindo da cova. Olha que interessante. É claro que já era previsível, mas é uma abordagem muito legal, a meu ver. Aqui o mago, perceba que na bancada do mago existe uma referência à quiromancia e a evidência por meio de um cristal, o globo de cristal, o famoso globo de cristal. Aí agora nós temos aqui a sacerdotisa. Perceba que ela carrega consigo uma chave, a chave do inconsciente. Aqui a imperatriz, aqui o imperador, e o imperador bem impositivo, passando aquela ideia muito comum no passado, aqui nos rincões do Brasil, e acredito que lá também, senão não estaria sendo colocado dessa maneira, aquela questão dos coronéis e aquela questão da centralização do poder, né, com relação àquelas pessoas que tinham muito dinheiro, e ele aparece como uma metralhadora mesmo, ou seja, disposto a tudo, conseguia, nem que seja na marra, as coisas que é do seu interesse conquistar. Aqui o Hierofante, ou Papa, e é que ele aparece com aquela mesa que nós podemos entender como comunicação com as almas, e inclusive é uma ferramenta que aparece em muitos filmes, suspense, até mesmo de terror, muito utilizado não só fora do país, mas aqui no Brasil tem muitas pessoas que interessam por esse tipo de forma de comunicação. Há muita conversa, um disse e não disse a respeito disso, e é interessante que ele vem trazendo essa abordagem dessa maneira, através desse ferramenta. Vocês podem comentar aí, inclusive, eu faço voto que vocês possam interagir comigo, se inscrever no canal para que a gente possa debater sobre esse baralho que é muito pouco falado.
e pouco utilizado, embora vocês percebam que ele é muito criativo. Aqui nós vamos ter o 6, ou seja, o arcano número 6, divisor d'águas, carta da decisão. E aí aqui a gente percebe uma chave alada e aqui um coração, os dois segurando um coração de aço, enquanto a mulher olha para a fechadura, o homem olha para a chave. Sete, o carro. Parece ser uma espécie de saltimbancos. 8, que é algo também muito forte no México, nessa carta número 8, que é aqueles indivíduos da luta que aqui no Brasil nós conhecemos como telequete, luta livre. Lá é muito aclamado esse tipo de entretenimento. Aqui o eremita, em seu ostracismo, ou melhor, no seu caixão, literalmente, se isolando no caixão, na intimidade ou na solidão de um caixão. Aqui o arcano número 10, a roda da fortuna, muito legal também, ceifando o tempo, percebam? Aqui a ampulheta. Reflete muito bem a ideia dos ciclos e ritmos afetos relacionados à carta da roda da fortuna. Carta número 11, arcano número 11, justiça. Número 12, dependurado, uma abordagem também muito legal. Perceba que aqui no canto da carta existe uma espécie de relógio, mas os ponteiros não aparecem. É como se tivesse quebrado ou perdido os ponteiros. A morte. Aqui a morte aparece grávida e olhando para um berço, que é realmente essa ideia da morte, que dentro das tiragens é aquela situação em que acontece abruptamente, inesperadamente, e que você não tem muito o que fazer. Ela vem, acontece e você precisa aprender a lidar com ela da melhor maneira possível. Então, essa ideia bem interessante, aparece a foice, que é a ideia de cortar, de corte. E aí, como aqui a caveira, a morte aparece grávida, então pressupõe que ela teria o bebê. Mas, se é a morte, houve um aborto, houve um corte, uma interrupção abrupta, inesperada e que nós precisamos nos adequar. Arcano maior, número 14, temperança. Muito legal também a carta. E aqui aparece o templo do sol. Carta do diabo, arcano número 15. Ele, como um ventrículo, manipulando os seus fantoches alegres, tocando violão, cantarolando. Mas é uma felicidade superficial, mentirosa. Arcano número 16, a torre. É uma das cartas que eu mais gosto nesse deck, porque se vocês perceberem, uma escada vai para um lado, outra vai para outro, e todas estão dentro do mesmo espaço. E elas não parecem fazer muito sentido ali dentro. Então há uma desconstrução da realidade.
Aqui outra carta divisora d'águas, que é o arcano número 17, a estrela. Ela parece portar uma espécie de cocá ou algo assim, um adorno na cabeça, demonstrando a sua sabedoria, a sua oportuna aparição, surgimento. Arcano número 18, a Lua. E é a única carta de todo o deck, logo posso lhes adiantar, é a única onde aparece uma pessoa de carne e osso, porque todas as outras cartas aparecem sempre caveiras, e aqui a caveira não é ela, e sim o reflexo dela, e é o reflexo de uma Catrina, ou seja, aquela ideia da figura feminina de uma mulher, as Catrinas. Tem uma simbologia muito interessante essa carta, por meio dessa abordagem que eu acho muito criativa. Como eu disse, é um baralho que não agrada a todos, mas quem usa, quem gosta, gosta muito, porque é extremamente criativo. Carta número 19, arcano maior número 19, o Sol. Perceba que, embora ele seja baseado no Rider-Waite, ele também traz algumas influências do Marselha, porque aqui aparece dois indivíduos, enquanto no Rider-Waite nós temos uma criança em cima de um cavalo. Essa questão de gêmeos ou dois seres mais novos, não sei se crianças, está comum no tarot de Marselhas. Então ele flerta, ele se ambienta, ele se serve ora no Marselhas para poder desenhar algumas coisas e ora no Rider-Waite. E é muito legal que o Sol aqui parece uma planta também. É muito interessante a carta. Arcano número 20. Ali nós temos a carta do julgamento. E aí nós temos uma família dando testemunho do ressuscitar de uma caveira. E aí no lugar de um anjo existe uma ave. Também é referência a esse pensamento mais elevado, mais sutil. A ideia de conseguir ver mais acima. Mas é claro que essa não é a ideia da carta, mas é o que nos remete a um dos elementos de composição da iconografia da carta. E aqui, por fim, o arcano maior, que sela, que finaliza os arcanos maiores, que é a carta do mundo, carta número 21. É uma noiva Catrina, sentada no globo. É muito interessante porque o globo aqui, o globo do mundo, parece ser antigo, aqueles globos antigos, quando ainda tinha aquelas rotas comerciais ainda também desenhadas nele. É muito legal. Agora, finalmente, vamos para os arcanos menores, começando pelos naipes de espada. Aqui vamos ter as de espada. Aqui temos uma espada, mas não é aquela ideia da espada alongada, comprida, como normalmente vemos na maioria dos decks. É uma espada um pouco menor, lembrando muito um gládio romano. O 2 de espadas. Perceba que agora o autor, o Fábio Listrani, ele começa a se permitir uma certa licença poética ao ponto de nem sempre retratar espadas como sendo espadas. Então, ele pega a ideia de algo que é cortante, que é de metal, para poder expressar as cartas. No As nós tínhamos um gládio, já no 2 de espadas temos uma tesoura, aparentemente muito bem afiada.
Aqui temos o 3 de espadas, que também foge muito à ideia habitual ou daquilo que é óbvio, e aparece realmente um oportunista, uma pessoa, um terceiro ali, se aproveitando da fragilidade alheia, daquele momento de vulnerabilidade, crava as 2 espadas de fato ali no coração da pessoa. E a pessoa, no nosso caso aqui, é a nossa figura, o nosso personagem, uma caveira, sendo subjugada e permanecendo em seu estado muito emotivo, muito arrasada com essa apunhalar. Aqui é como eu estava falando, ele não retrata sempre as espadas. Aqui nós conseguimos ver já uma estaca, uma espécie de prego afiado, e aí ele martelando, querendo se isolar. É muito legal, perceba só, as estacas, os arrebites, digamos assim. 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas. Esse é um momento reflexivo, procurando buscar um momento de esperança ou de reflexão ali, à espreita, olhando meio que, como quem diz, será que eu enganei a todo mundo? Eles acham que me velaram? Não me velaram, não. Ou seja, ele acabou de sair do caixão, arrebentou, liberou as estacas. Se no 4 de espadas o louco estava transitando por ele e estava usando essas mesmas estacas para se fechar, para ter um momento ali de isolamento e de descanso, aqui o 7 ele já se utiliza e se aproveita dessa oportunidade para passar a perna, vamos dizer assim, enganar as pessoas. 8 de espadas, muito interessante também essa carta, porque se vocês olharem bem, aqui existe a face, parte da face de um crânio, sendo formado pelas nuvens e alguns relâmpagos dentro dessas nuvens. 9 de espadas. O 9 de espadas é um padre, olha só. Aqui a batina dele, ó. E aí, se é um padre, provavelmente isso aqui é uma Bíblia. E por fim, os 10. O interessante é que neste tarô, ele termina os 10 sempre com uma borboleta, sendo expressados de maneiras diferentes, é claro. No caso dessa aqui, de espadas, são 2 caveiras formando a borboleta, e aí elas estão num aspecto de divergência, ou seja, uma está olhando para um lado, a outra olhando para outro. No primeiro plano nós temos a borboleta, o símbolo de transmutação natural, transformação, que é a ideia do 10, é finalização para recomeço. Então, é um processo que se acaba, mas ali prestes a começar um outro processo, um novo processo. E aí nós vemos no segundo plano uma espada cravada no jardim e mais ao fundo o que parece uma cidade, com arranha-céus. Agora nós vamos para a corte, começando pelo pajem. Pajem de espadas, escrevendo uma mensagem. Cavaleiro de espadas, se aventurando, se arriscando, enfiando espada goela abaixo. E depois do cavaleiro de espadas, vamos ter a rainha de espadas, como que tirando uma onda ali com a espada nos ombros. E o rei de espadas, uma espécie de general, percebe? Com uma condecoração aqui, só que em vez de usar uma espada, está usando um facão. Agora nós vamos para o naipe de paus.
O naipe de paus, nós temos uma planta nascendo no pântano, e aí em meio ao pântano, centopeias e outras plantas próprias de pântano. No 2 de paus, o que eu acho interessante é que, de novo, ele tem uma abordagem muito criativa, porque em vez dele usar sempre a ideia, ou o óbvio, que a gente vai esperar sempre paus, espadas, ter sempre espadas, etc., ele usa aqui no paus, em específico no 2 de paus, duas armas de fogo, porque aí ele não está falando do pau em si, ele está falando do elemento relacionado a paus, que é o elemento fogo, então uma arma de fogo. Então essa sacada foi muito interessante, esse trocadilho que ele fez. 3 de paus, aparece ali uma ave, a ideia de liberdade, de poder voar e conhecer novos horizontes. 4 de paus, como se fosse uma quermesse. 5 de paus, olha só, ele já está usando um fósforo aqui. Olha que ideia interessante. É muito criativo, vale muito a pena ter esse deck. 6 de paus. 7 de paus. Não aparece ninguém como que querendo proteger seu modo, sua maneira. Mas perceba que a própria floresta, em vez de ser no alto de uma colina, é num vale. Só que o vale, quando você vê em perspectiva, observa o fundo, as árvores vão fechando o panorama do vale. Percebe? Aqui. Oito de paus. 9 de paus, uma carta de estresse, mas ali aparece a morte cortando, tentando trabalhar, entrar nos aspectos positivos, o significado da carta. E por fim, o 10, novamente, a borboleta, representando a transmutação final de um ciclo, começo de outro. Só que dessa vez, a parte do esqueleto humano não é mais uma cabeça, um crânio, uma caveira com seu crânio, mas uma caveira com a bacia, percebe? E aí é muito interessante, porque se as cartas de paus elas falam da função do movimento, a bacia é extremamente importante para a ideia de movimento. Toda e qualquer pessoa que tem algum problema na bacia, uma disfunção na bacia, uma lesão na bacia, não consegue se movimentar adequadamente. Então eu achei mais uma vez uma criatividade muito incomum e muito interessante assim, que o autor teve, o desenhista. Agora, nós vamos para a corte de paus, começando pelo pajem. O pajem numa gangorra, passando aquela ideia assim de brincalhão ou peralta mesmo, mais ou menos agitado. Cavaleiro de paus. A rainha de paus, muito legal, como querendo dar um grito, como se comunicar, se fazer valer. E ela carrega consigo uma espécie de candeeiro, olha só, uma vela. De novo, aquela ideia que eu disse, ele sai daquilo que é o esperado, aquilo que é o óbvio, e ele, em vez de mostrar uma rainha de paus com um pedaço de pau, uma madeira na mão, ela vem carregando, vem portando uma vela. E aí, ora ele faz referência ao próprio paus em si, e ora ele faz referência ao elemento.
que está relacionado ao naipe de paus. E, por fim, o rei de paus. Agora nós vamos para a carta As de Copas. Desculpe. Vamos agora para o As de Copas. Embora o As de Copas seja retratado na maioria dos tarôs como uma carta mais alegre ou mais suave, é uma das poucas que aparenta ser um pouco mais mórbida, mas aí eu acredito que não é bem isso, mas precisa chover para fertilizar um campo, então esse tempo nublado, chuvoso, é essa ideia que realmente o sentimento precisa ser fertilizado, precisa ser nutrido. O solo precisa ser encharcado com a água. A água é o elemento da vida. 2 de copas. O interessante aqui do 2 de copas é que enquanto o sentimento da parceira é algo assim mais carinhoso e que realmente toca o coração do parceiro, o parceiro tem um tipo de amor, carinho para com ela que parece ser mais de um entendimento racional ou de uma ideia, tá? Dentro de um conceito, enquanto ela é mais dada, mais carinhosa. Então ela está ali afagando o coração dele, acariciando o coração dele, enquanto ele despeja o que ele entende, que ele sente por ela de forma ali mental. Mas é claro que a carta ela é uma junção e ele provavelmente tentou trabalhar com essa ideia de polaridade masculina e feminina, evidenciando o lado mais afetivo da mulher e do homem, aquele lado mais, talvez mais frio, mais tentando encontrar um sentimento que seja baseado na lógica e não totalmente no sentimento. Embora isso, há muitas controvérsias com relação a isso, que não vamos entrar no mérito da questão aqui agora, mas é só para realmente tentar entender por que ele desenhou dessa maneira. Mas o que vale aqui para nós é essa ideia da arte, que é muito interessante, muito bonita. 3 de copas. Olha só elas lá no oba-oba, se reunindo, confraternizando. 4 de copas. Bem apático, digamos. 5 de copas, que também é uma carta que me chamou muita atenção, porque no topo do crânio da caveira existe um labirinto. E todo labirinto tem uma saída. Você só precisa ter paciência para encontrá-la. 6 de copas. 7 de copas. Bem organizado, numa cristaleira, só que cada copo com uma maneira, com uma ideia ali. 8 de copas. Também muito incomum a abordagem dele. 9 de copas. Se no Rider-Waite nós vamos ter o taberneiro na sua taberna, aqui o bar é o próprio navio, é o próprio, vamos dizer assim, a plataforma, a área ali externa do navio. E é muito legal. Depois de um período de trabalho, eles bebendo, curtindo. 10 de copas. E aí, novamente, como eu digo, ele sempre encerra com uma borboleta. Só que dessa vez, a borboleta do naipe de copas é uma borboleta que tem
ali a ideia das costelas, essa ideia da estrutura óssea que protege o nosso sistema cardiopulmonar, protege em tese então o nosso coração. E aqui a casa, perceba, tem um coração gigante desenhado lá na parede de entrada. Agora nós vamos para a corte do naipe de copas, começando pelo pajem. O pajem pegando sua colher, em formato também de caveira, e aí aparece uma Catrina, olha só. E ela provando o gosto do sentimento, um pouco desse sentimento. Porque aqui você percebe que são um líquido, né? Cavaleiro de copas, atravessando o jardim. Rainha de copas, ofertando o seu coração. E por fim, o rei de copas, provando a taça do sentimento. Bem, agora nós vamos para a última sessão, os últimos naipes, que é ouros. Vamos ter ali o as de pentáculos, as de ouros, aparece um gafanhoto, bem legal. O 2 de ouros, as caveiras têm uma tatuagem e ali há um ponto de sintonia entre elas, uma espécie de encontro, uma olhando diretamente uma para a outra, dando a devida atenção uma para a outra, frente a frente. E vamos dizer assim, em pé de igualdade. 3 de ouros. Perceba que as raízes são caveiras, não? São crânios. Desses crânios, da morte, surge a vida, surge uma flor. Essa também é extremamente criativa. 4 de ouros é uma noiva, uma Catrina noiva, e aí ela, super possessa, super possessiva, ciumenta, puxando um homem pelo braço. Percebe que é como se fosse uma maquete, né? Ou ela fosse gigante. É a noiva ciumenta, digamos assim. 5 de ouros. É engraçado que aquela expressão, né, pisando em ovos, aqui é pisando em crânios. A ideia de um chão instável, de um momento instável. O 6 de ouros, aqui a ideia da balança, está aqui no pêndulo do próprio relógio. E aqui a ideia de ser pontual, ser devidamente justo, adequado, alinhado com aquilo que você pensa, sente e faz, nos ponteiros, eles estão devidamente alinhados um com o outro. Bem, aqui agora temos o 7 de ouros. O 7 de ouros, como vocês podem ver, é um homem calculando, é uma caveira calculando. Aqui, o 8 de ouros, também um tanto quanto interessante, mas realmente esse 8 eu não sei o que pensar sobre ele. Se vocês tiverem algum comentário para fazer a respeito dessa carta, o que vocês sentem que passou pela cabeça do Fábio, do artista que o desenhou, para ter desenhado desta maneira, ter feito desta maneira. 9 de ouros. Aqui temos uma caveira se esbaldando, como se essas formas aqui fossem uma espécie de, não só de caveiras, olha só, mas
fosse algo que desse para guardar algo dentro. E ele meio que contemplando a natureza, estendendo a mão às ramificações aqui, aos galhos. E aí, por fim, o 10 de ouros. Aqui nós percebemos mais uma vez aquele padrão. E como aqui é uma carta de ouros, o elemento é terra, nós percebemos que a parte da estrutura óssea que ele vai utilizar, isto é, do esqueleto humano, é os pés. Então ele criou uma ideia aí de ligação muito interessante. É com os pés que nós temos o primeiro contato com a terra. E é os pés que também sustentam o peso do corpo. Achei bem legal, como vocês percebem, essa progressão de ideias em todos os 10. Agora vamos para a corte de ouros, começando pelo pajem de ouros, com sua bolsinha, mostrando ali uma caveira bem organizada, vamos dizer assim, transfere uma ideia de um princípio de desenvolvimento de responsabilidade e assim por diante. Aqui temos o cavaleiro de ouros, levando uma trouxinha nas costas. Agora, a rainha de ouros, acho muito interessante que aquela ideia que às vezes as pessoas ligam a subir na vida, acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido dizer: fulano está subindo de vida, associando ao status quo da pessoa. A pessoa está melhorando no sentido financeiro, então a pessoa subindo a escada, saindo de um nível ou de um estado de coisas para um superior. Uma vez que aqui o ouros não vai só dizer de valores monetários, mas também de valores imateriais, abstratos. Então, os valores pessoais, o caráter da pessoa. Lembrando que caráter é tudo aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Então, se tudo aquilo que a gente estiver fazendo não for passível de ser repreendido nem por nós mesmos, então quer dizer que é um indicativo de bom caráter, digamos assim. Agora, se aquilo que fazemos quando ninguém está vendo é passível de ser repreendido por mim mesmo, então é um forte indicativo que as coisas estão legais, que eu não estou sendo uma pessoa de bom caráter, digamos assim. E por fim, teremos o rei de ouros, com o seu baú, provavelmente cheio de crânios, não de moedas. Bem, então foi esse a nossa resenha, a nossa mostragem das cartas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem e lembrando que eu vou rever esse tarô em outros momentos, em alguns vídeos, explicando algumas conexões desse tarô com outros tarôs, fazer essas comparações que é sempre interessantes. Obrigado mais uma vez a vocês, se inscrevam no canal e compartilhem em suas redes sociais. Muito obrigado, até!